Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Me chamo Vanessa da Larizarda. Estou aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. E minha missão que Deus tem colocado em meu coração nos últimos tempos é de compartilhar o evangelho com vocês, compartilhar experiências. E hoje eu quero trazer algumas atitudes que eu tomei que fizeram toda a diferença na minha vida. Como Deus tratou o meu coração logo no começo, quando eu passei a buscar a Deus. Deus começou a tratar várias áreas da minha vida. E eu quero compartilhar um pouco com vocês que me fez abrir a minha visão, que havia algo além do que eu vivia, que havia um Deus que é Pai, que se preocupa, que se importa com a gente. E a primeira coisa que Deus trabalhou no meu coração, logo no começo da minha conversão, da minha caminhada, né, foi a gratidão. Deus me ensinou o poder que tem a gratidão. Eu era uma pessoa extremamente negativa. Eu só pensava no lado ruim das coisas, eu só pensava que era errado, né? Eu pensava, tudo vai dar errado, nada vai dar certo. Uma pessoa desanimada, sempre de mal com a vida. Porque parecia realmente que nada dava certo na minha vida. Que tudo estava ruim, que eu não conseguia conquistar as coisas que eu queria. Que eu tinha sonhos e eu não poderia realizá-los. E eu era muito pessimista mesmo, murmurava muito, reclamava muito das coisas. E eu acredito que não seja só eu que passei por isso, ou que estou assim, porque é um grande defeito da gente, um grande pecado que a gente comete, que é a murmuração, que é a gente ser ingrato pelas coisas que Deus nos deu. Porque muitas das vezes a gente tá com saúde, enfim, tem tudo o que precisa, não falta alimento na nossa mesa e a gente tá reclamando. E Deus tratou isso no meu coração. Ele me ensinou que a gratidão, ela abre portas, ela transforma a vida da gente, ela aproxima a presença de Deus. A partir do momento que eu comecei a praticar a gratidão, praticar mesmo, de propositalmente agradecer as coisas que eu tinha, mesmo que eu não gostasse. Eu comecei a agradecer coisas que eu nem gostava. Tipo, que eu achava ruim, que eu achava, sei lá, que eu achava feio, que eu achava que não eram do meu agrado, eu passei a agradecer por elas. E a mudança que teve na minha vida foi incrível. Porque a partir do momento que se passa a dar graças por tudo, que é algo que está na Bíblia, que dá graças em tudo, a vida da gente muda. Porque as coisas passam a acontecer, porque primeiro a gente tem que valorizar o que a gente tem, para depois a gente querer algo a mais. Deus não trabalha assim com a gente, né? Que primeiro a gente tem que aprender a ser grato pelo que a gente tem, para que Deus ponha algo a mais nas mãos da gente. E Ele vai trabalhando nos nossos corações, porque a vontade de Deus é nos abençoar, é nos dar coisas boas. Só que às vezes a gente é muito ingrato e acaba não merecendo, né? Porque a gente não agradece às vezes nenhum alimento que a gente tem na mesa, não agradece pela casa que a gente tem. Pode ser mais simples que for, mas Deus quer que a gente seja grato. Ele quer dar coisas melhores. Então, se muitas vezes a gente tá no fundo do poço, a gente tá na pior, é por grande culpa da gente. Eu passei por isso, que eu reclamava muito, muito das coisas que... Enfim, até do lugar que eu morava. Hoje eu acho um lugar maravilhoso. Eu moro no interior, é um lugar isolado, né? Distante de vizinhas, assim. E eu achava, nossa, esse lugar é horrível. Eu comecei a agradecer. Eu conheci um canal muito bom que é a da Beth Russo, e ela fala muito sobre gratidão e sobre os pensamentos limitantes. E eu fui passando a ouvir os vídeos delas e ponhando em prática o que ela falava, né? Sobre gratidão, sobre pensamentos que a gente tem, pensamentos errados, pensamentos limitantes que limitam a gente realmente. Que para mim eu achava que aquilo ali era um limite. O que eu vivia era um limite do que para minha vida. Eu achava que era aquilo, apesar de eu ter vários sonhos, tipo, aquilo ali para mim era o limite, que eu não via além daquilo. E eu passei a buscar Deus e buscar mais a Deus e, enfim, praticar gratidão, ser grata pelas coisas, agradecer pelo lugar que eu morava, agradecer por qualquer coisa, por tudo que a gente tem, pelo chinelo que a gente tem, pelo copo d'água que a gente tem, pelo alimento. E a minha vida foi tomando uma mudança muito grande, porque eu passei a sentir a presença de Deus e eu quis buscar mais, porque depois que você sente a presença de Deus,
na sua vida, você vai buscar mais. Pode ter certeza que você não vai ficar se contentar com um pouco. E foi essa busca pela presença de Deus que transformou minha vida, transformou minha fé, aumentou minha fé de uma magnitude que hoje, nossa, eu quero que ela aumente cada vez mais. Hoje eu percebo que Deus é maravilhoso, que Deus é Pai, que Deus é... E não só pelas coisas que Ele dá pra gente, que Ele proporciona pra gente, pelas bênçãos, mas porque Ele se preocupa com a gente, Ele quer o melhor pela gente. Ele quer tratar o nosso coração, quer ensinar que a gente pode viver uma vida maravilhosa, mesmo que a gente não tenha dinheiro, mesmo que não seja rico. Eu passei a me sentir a pessoa mais abençoada do mundo a partir do momento que eu comecei a agradecer. Então, é um princípio que a gente tem que valorizar, tem que pôr em prática, é a gratidão. É um conselho que eu dou a vocês. Comecem a praticar, agradecer, agradece pela árvore, pela sombra que você tem, agradece por cada canto da casa que você tem. Mesmo que é simples, mesmo que esteja com algum problema, agradeça. Agradeça que você vai ver a mudança que isso vai trazer para a vida de vocês. Isso é experiência de uma pessoa extremamente negativa. Até minha irmã vivia falando, você tem que ser mais positiva. E eu pensava, nossa, do que ela tá falando, cara? Isso não existe. E, tipo, eu pensava que prosperidade era pros outros, realização era pros outros. E pra mim, não. Pra mim era aquilo ali mesmo. Era viver daquele jeito, sempre reclamando, sempre achando ruim, nada tava bom. E até me dá vergonha de falar isso, mas era assim realmente que eu vivia, reclamando, murmurando, achando que nada estava bom. E eu depois que eu passei a agradecer, eu fui ver o quão rica eu era, mesmo sem ter um centavo no bolso, o quão abençoada que eu era. Eu tinha uma casa, a gente tem um trabalho, a gente trabalha no interior, um lugar muito tranquilo, graças a Deus. Nunca faltou alimento na nossa mesa. Então, talvez não tenha luxo, mas eu passei a sentir a riqueza que é ter Deus na nossa vida. De que o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. E essa é uma grande verdade. Eu espero que vocês passem a experimentar a gratidão. Ela vai mudar a vida de vocês, ela vai aproximar vocês de Deus de uma maneira incrível. Isso eu posso garantir. E outro princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês é de colocar Deus em primeiro lugar. O primeiro lugar deveria ser esse, né? De colocar Deus em primeiro lugar. A vida da gente sem Deus não é nada. Tudo que acontece, tudo Deus. Deus vê, Deus sabe do nosso coração. Então, colocar Deus em primeiro lugar é abrir as portas para que Ele possa nos abençoar, para que Ele possa nos corrigir, porque Ele é Pai, Ele corrige, Ele trata o nosso coração, Ele nos transforma em pessoas melhores, a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Então, coloque Deus em primeiro lugar, seja grato, abençoe as pessoas, seja generoso. A generosidade abre portas para prosperidade. E não só a prosperidade financeira, gente. Prosperidade não é só financeira, não é só dinheiro. Prosperidade em todas as áreas da nossa vida, né? O problema a gente não vai deixar de passar, mas os problemas com Deus é ensinamentos. Quando a gente tá com Deus, quando a gente busca Deus, a gente vai passar por provações, mas vai ser para aprender, vai ser para edificar nossa fé, edificar nossa força, nossa coragem, para romper mesmo, porque Deus tem planos muito bons para nós. Eu até vou ler um trecho de Jeremias aqui. Capítulo 29, versículo 11. Conheço os meus projetos sobre vocês. São projetos de felicidade e não de sofrimento, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Quando vocês me invocarem, rezarão a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me encontrarão, se me buscarem de todo o coração. Me deixarei encontrar e mudarei a sorte de vocês. Não precisa dizer mais nada, né, gente? Deus só tem projetos bons pra gente. Ele vai permitir certas coisas? Vai, mas é pro nosso crescimento. Eu mesma já passei por muita coisa que na hora até reclamei, né? Murmurei. Isso é algo que eu busco tratar sempre na minha vida, a questão da murmuração. Já melhorei bastante, mas eu sei que todo dia a gente tem que melhorar um pouco.
Então, teve dificuldades que a gente vai passar? Vai ter. Mas é para o nosso crescimento, é para a nossa prosperidade, para Deus poder nos abençoar. Porque tem coisas que a gente não está preparado para receber. O tempo de Deus é diferente do da gente. A gente tem pressa, a gente não sabe esperar, mas Deus sabe que tem coisas que se Ele dá nas nossas mãos, no momento errado, em que a gente não está preparado, a gente vai jogar fora. A gente vai desperdiçar e a gente não vai saber valorizar. É a mesma coisa quando a gente dá uma coisa para algum filho da gente e ele simplesmente pega e joga fora. É frustrante, né? Quebra ou enfim, não toma cuidado. A gente dá com tanto amor e eles não tomam cuidado. Isso é muito frustrante. Eu sei porque o meu gosta de quebrar bastante os carinhos dele. A gente dá e a gente vai ver se fica chateado, né? E a mesma coisa Deus. Tem coisas que ele não dá no momento que a gente quer, porque a gente iria desperdiçar, a gente iria botar fora, a gente iria não dar valor. E ele quer nos abençoar e ele quer nos preparar para a gente receber cada vez mais bênçãos. Tem momentos que ele vai colocar a gente em certas situações para que a gente cresça, para que a gente amadureça, porque a fé também é assim. A gente começa um bebê, um nenenzinho na fé. E assim vai aumentando, conforme os dias vão passando, a busca vai aumentando, a gente vai crescendo na fé. E assim é tudo na vida. Quanto mais a gente ser grato, quanto mais a gente melhorar como pessoa, ser mais justo, ser generoso, Deus vai abençoar nós. Então, o que eu tenho para dizer para você é: busquem a Deus em primeiro lugar. Seja grato, seja generoso. A generosidade abre o caminho para a prosperidade. Enfim, eu espero que de certa forma eu consiga ajudar vocês com essa palavra. E eu espero que vocês coloquem em prática a gratidão, coloquem Deus em primeiro lugar. Às vezes a gente se pega em alguma dificuldade, a gente se deixa, acaba olhando para as circunstâncias, né? E acaba reclamando, murmurando. E isso é um grande erro que a gente comete, porque Deus é justo, Deus é bom. E se ele tá fazendo, se a gente tá passando por alguma coisa difícil, é porque é para algo maior acontecer mais para frente, para ele poder te abençoar mais para frente. Então, o jeito que a gente reage numa provação, num teste de Deus, numa prova que Deus põe na nossa vida, vai falar muito sobre como que vai ser o nosso futuro, né? Se ele vai poder nos abençoar mais ou se ele vai ter que dar uma segurada nas coisas que ele tem pra gente. Tem muitas coisas ainda que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas fica para um próximo vídeo. E o conselho que eu dou a vocês é: busquem a Deus de todo o coração mesmo, que ele quer ser encontrado. Não é ele que se afasta de nós, é nós que não buscamos ele com vontade, de coração. Talvez a gente busque só no desespero, quando a gente está passando por dificuldade. Eu fui assim por muito tempo. E Deus quer intimidade, Deus é pai. Todo pai quer um relacionamento bom com seu filho. Todo pai quer que o filho busque não só quando precisa de ganhar alguma coisa, né? Não só quando precisa de um socorro. Deus quer conviver com a gente, quer intimidade, quer que a gente seja melhor a cada dia, quer que a gente viva na presença dele, porque ele é quem nos protege, ele é quem nos dá provisão. E se a gente entender, ele só está esperando você voltar, como filho pródigo. Deus é como aquele pai que recebeu o filho com muito amor. Mesmo que o filho errou, cometeu muitos pecados, cometeu muitos erros, ele está disposto a te limpar, te tratar teu coração e te abençoar. Deus nunca abandonou ninguém. Na verdade, é a gente que se afasta da vontade dele, da presença dele. E quem nunca teve um encontro com Deus, quem nunca sentiu a presença dele, peça a ele que ele mostre quão bom é a presença dele. Eu garanto que nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Você vai procurar sempre a presença dele, porque ela é maravilhosa, ela traz paz, ela traz conforto, ela traz tudo que a gente precisa. Então, um abraço a vocês, tudo de bom, que Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo.